Bom dia a todos, a todas. Quero pedir desculpa aí pelo nosso atraso, tivemos problemas técnicos aqui, mas o importante é que a gente está aqui para a nossa última roda de conversa com os candidatos a prefeito de Teresópolis, né? E gostaria de agradecer aqui a presença da mesa nessa manhã, o candidato Geraldo Menezes, a Zilair, presidente do Conselho do Idoso, a Cristina, que está aqui fazendo Libras, dando acessibilidade aí para todos. Meu nome é Cristiane da Rocha, estou como atual presidente do Conselho do Deficiente do município de Teresópolis. Vou fazer minha descrição. Sou mulher morena, tenho 42 anos, tenho cabelos castanhos abaixo do ombro, estou vestindo hoje uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede cinza com bichinhos brancos, tem uma porta no fundo, um pedaço de um quadro em preto e branco e a ponta da cama aqui do meu filho. Essa é a minha autodescrição. E gostaria aqui de agradecer a nossa plataforma Connect, que está cedendo para a gente, né, para a gente conseguir manter no YouTube, ao vivo, e para que todos assistam, para que todos se sintam incluídos. Agradecer aqui a Gisele da Casa Vida, que está aqui nos bastidores dando suporte para a gente. Gi, um beijo, muito obrigada. E agradecer a cada um de vocês que estão aí participando no chat, participem, curtam e compartilhem essa live com todo mundo, tá? Momento ímpar que nós estamos vivendo, onde a gente vai ouvir os candidatos, os seus projetos, políticas públicas em relação à pessoa com deficiência e o idoso. Zilair, passar para vocês se apresentarem. Bom dia a todos e todos, bom dia ao candidato. Bom dia. E eu sou Zilair, sou uma senhora, né, de cor clara, cabelo crespos, uso óculos com grau, estou usando uma blusa vermelha e atrás tem uma parede amarelinha claro. Hoje estou presidente do Conselho do Idoso, Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, e venho agradecer aqui a presença, a disponibilidade do candidato Geraldo Menezes. Tá? Estão presentes também os conselheiros do Conselho Municipal do Idoso e outros idosos da nossa comunidade. Obrigada. Obrigada, Zilair. Candidato? Não, desculpa, eu vou passar para a Cristina se descrever, se apresentar, e depois o senhor. Tá? Meu nome é Cristina, tenho a pele branca, cabelos pretos à altura dos ombros, uso franjinha. Atrás de mim tem uma cortina cinza clara. Eu sou pedagoga e trabalho na sala de recursos do município de Teresópolis. Estou aqui para dar acessibilidade na tradução e interpretação em Libras dessa live. Obrigada, Cris. Candidato, pode se apresentar, fazer sua autodescrição para a gente, por favor. Bom dia a todas. Bom dia, Zilair. Bom dia, Gisele. Bom dia. Cristina. Bom dia a todos que eventualmente estejam ligados nesse momento na nossa live. Meu nome é Geraldo Menezes. Geraldo Menezes de Almeida, mas eu me apresento com o nome de campanha de Geraldo Menezes. Eu tenho 67 anos de idade, sou idoso, né? Eu sou branco, tenho 1,81 m, tenho cabelos castanhos, finos, grisalhos. Estou com a blusa rosa clara, a camisa, né? Rosa clara. Atrás de mim uma estante de madeira, na cor natural de madeira. Uso óculos de grau, também com armação preta. Enfim. Essa é a minha apresentação primeira. Falo do currículo agora? Pode falar, candidato. Tá bom. Pode falar, sim. Eu sou advogado formado há 42 anos pela Faculdade de Direito da UERJ. Tenho uma pós-graduação
em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tenho outra pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, tenho mestrado em Direito Empresarial, fui professor universitário de graduação da Unigran Rio, da pós-graduação da Cândido Mendes por 19 anos, sou procurador de carreira municipal de Duque de Caxias aposentado, presidi a Ordem dos Advogados do Brasil de Duque de Caxias, minha cidade natal, de 1º de janeiro de 2004 a 1º de janeiro de 2016, por 4 mandatos consecutivos. Caxias tem perto de 5.000 advogados inscritos. Resido em Teresópolis há 26 anos. Estou tentando chegar a me transformar num teresopolitano. Criei minha família aqui, meus filhos aqui, adotei a cidade e agradeço muito a cidade pela maneira como me abraçou. Presido o PDT de Teresópolis e entendi, em razão da minha experiência, eu fui secretário municipal em 3 governos do Duque de Caxias, fui secretário de administração aqui em Teresópolis também. Então, eu tenho uma experiência administrativa, uma boa experiência jurídica, tá? E quero trazer isso, contribuindo para ver se eu deixo um legado, ou contribuo para apontar caminhos que se transformam no legado dentro do nosso município. É nesse sentido. Okay. Obrigado, candidato, pela sua apresentação, né? E gostaria de agradecer a todos vocês, a paciência aí que tiveram, que a gente está começando quase na hora de terminar. É verdade. Né? Mas vamos lá. A gente está aqui hoje, nessa roda de conversa, candidato. Quero deixar claro para as pessoas, Conselho do Deficiente, Conselho do Idoso, junto com o candidato, a gente está na roda de conversa, um bate-papo, não aqui brigando ou impondo alguma coisa, mas a gente está aqui conversando e querendo saber quais são os projetos, políticas públicas, né, para esse público aí bem esquecido no nosso município. E vou passar para a Zilaí, para ela fazer a pergunta dela em relação aí ao idoso. O idoso na cidade, já que o senhor mora aqui, sabe que é uma população totalmente esquecida, isolada, né? Não tem nada para o idoso na cidade. E é uma população que está crescendo ultimamente. Precisamos fazer algo importante para eles, né? Olha, ter esse olhar com carinho, um olhar individual assim, para o idoso, para a pessoa com deficiência. É uma população super esquecida. E eu queria saber, assim, qual é o seu olhar, qual é o seu projeto que tem para o idoso na cidade? Vamos lá. De imediato, é importante nós observarmos o idoso, nós enxergarmos o idoso como um troféu. É assim que eu quero ser visto pelos meus filhos, pelos meus amigos. Eu gostaria de ser visto. Troféu é conquista. Significa que naquilo que ordinariamente aconteceu na sua vida, você conseguiu alguma coisa, você deu certo, você foi feliz, você foi pertinente naquilo. Tem alguma coisa, eu uso muito essa expressão, que não vende no mercado, que é crédito moral, experiência consolidada. Que, em regra, você encontra isso consolidado nos idosos, em sentido amplo. Tá? Desprezar a experiência de um idoso. Para que serve a experiência? Para impedir que nós trilhemos caminhos inadequados, para dar velocidade aos projetos que se pretende implementar. Eu tive uma oportunidade no Conselho da Mulher e procurei assistir parte, ainda que não integralmente, de outras lives desses 2 conselhos daqui, e é a partir daí, a partir dos conselhos, não pode ser diferente, que qualquer gestor municipal que pretenda dar velocidade às suas administrações, às implementações dos seus projetos, deveria estar focado, ou deverá ficar focado, ouvindo ordinariamente os conselhos. Ninguém tem um bolso cheio de soluções que você tira a solução e ela é mágica. Acabou isso.
há muito tempo. As nossas soluções nos pertencem, em sentido amplo. Nós precisamos da ousadia daquele que se lança candidato, que expõe as suas razões pelas quais entende que pode contribuir, mas não ele fazer ou ela fazer. Nós precisamos das nossas expertises nisso daí. Ouvir o Conselho do Idoso, não para a questão do idoso só. O Conselho do Idoso ele tem uma especialidade. Só ele tem essa experiência toda acumulada. Não em relação à mulher, não em relação ao deficiente, não em relação à saúde, mas em relação à própria existência, à própria vida como um todo. Então, está permanentemente conversando com os conselhos, notadamente com o Conselho do Idoso. Será que essa política que se pretende implementar é a mais adequada? O que diz as experiências daqueles que vivenciaram e que tiveram outros olhares sobre aquilo? Então, observar o idoso e formular as políticas de mobilidade urbana, atrelada à questão do idoso e à questão da pessoa com deficiência. Não dá para você ter o idoso como alguma coisa destacada. A minha postura e os nossos projetos são de total inclusão. Eu não vejo como, antecipando a questão de um projeto, mas que tem a ver com isso daqui, um dos projetos nossos é a criação do polo de indústria em Teresópolis. Nós precisamos atrair a indústria possível para cá, para as moças e rapazes dessa cidade terem que trabalhar, gerar emprego, gerar renda na cidade. Pouco importante se a municipalidade vai receber tributo ou não, se vai dar 10 anos ou 20 anos de isenção para essas empresas, desde que eles venham para cá. O só salário que se pague importa em geração de renda na circulação das pessoas, com autoestima, comprando no comércio local, enfim. E aí sim, a municipalidade tem como condicionar naturalmente, olha, eu quero X% dessas contratações daqui voltada para a reinserção do idoso no mercado de trabalho. Desde que você garanta que o jovem comece naquilo dali também. Eu agradeço, candidato. Vou passar para a Cris, que a gente hoje está com o horário meio apertado. Vocês desculpem a minha falta de habilidade tecnológica, por assim dizer. Tudo bem. É novo para todo mundo, candidato. É novo para todo mundo. A gente vai se acostumando. Candidato, eu levantei alguns tópicos sobre as perguntas e distribuí para algumas pessoas da sociedade para que elas fizessem, né? E a gente vai começar as nossas perguntas falando de acessibilidade. Sim. Como eu vi, o senhor vem de Caxias, né? Município de Caxias, mas mora em Teresópolis aí há quase 30 anos, sim. Então conhece bem a cidade. E o senhor já conseguiu ver muito bem que a cidade não tem acesso para nada, né? Questão do idoso, questão do deficiente. São públicos totalmente esquecidos pelos governantes, né? Que já tivemos no município. Então, o que a gente está pedindo aqui com as lives também é que se tenha mais ação, né? Sim. E não muita palavra. Perfeito. Mais ação, porque eles falam de projetos, falam disso, mas na hora que se senta lá, acabou. Os conselhos, infelizmente, não são ouvidos, continuam não tendo respeito por esse público, e a gente continua numa cidade sem acesso nenhum no centro da cidade. Aí você só vê as calçadas com acesso em prédios novos que estão sendo construídos, você passa na porta do prédio, a calçada é linda, né? Para o deficiente visual, para o deficiente físico. Fora isso, as calçadas não tem nem como você andar com uma cadeira de roda sozinho. Né? Eu quero saber do candidato quais são os projetos para essa acessibilidade. Estou falando de uma maneira arquitetônica, tá? Não estou falando um acesso de uma maneira geral, porque são vários, mas arquitetônica, que a gente encontra essas barreiras o tempo todo. Quais são os projetos do candidato em relação a esse acesso, tanto no centro da cidade, né? Que a gente vê muitas obras sendo feitas pelo centro, mas também para a zona rural, onde existe tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência. Tá. Em relação à acessibilidade nos prédios públicos, eu assumo um compromisso
de imediato, de que vou dotar todas as repartições públicas, eu não estou falando só do prédio da prefeitura, de cada escola municipal, me cobrem isso, tá? Isso não é vender terreno na lua. Eu vou dotar todas as repartições públicas de acessibilidade. E já sei que se vão dizer, mas o gabinete do prefeito fica no último andar de um prédio que só tem escada. É fato. Então, enquanto você não resolve aquilo, nós estamos num prédio histórico, tá? A hora que chegar uma pessoa, um cadeirante, ou uma pessoa com dificuldade de locomoção e que precisar de falar com o prefeito, você pode ter certeza que, de imediato, se nós não estabelecermos relação de preferência no que diz respeito a esse atendimento, as coisas não acontecem de maneira satisfatória. De imediato, o prefeito desce. Você não pode impor constrangimento a quem quer que seja. Eu digo o prefeito desce que eu estou me imaginando lá no prédio da prefeitura, no gabinete do prefeito. Eu não posso pretender falar em resgate de cidadania, e falo isso o tempo todo nos nossos projetos, sem eu, diante de um fato específico, corriqueiro, infelizmente, em nossa cidade, mais comum, eu não der o exemplo em relação a isso. E a partir do momento em que eu dotar os espaços públicos de acessibilidade, e a partir do momento em que eu, enquanto prefeito, der o exemplo, eu vou intimar a cada comércio local, no prazo razoável, a assim proceder. Eu estou falando das lojas, das questões comerciais. Informo a vocês que em Duque de Caxias eu estou toda hora mencionando esse exemplo, porque eu fui secretário em 3 governos do prefeito Zito lá. E no último governo nós fizemos alguma coisa em torno de 70 quilômetros de calçadas da cidadania. O que é isso? Chega no centro da cidade, quebrando as calçadas do centro da cidade e refazendo. Chega em determinado momento em que parece que não tem jeito. Se você for esperar pela vizinhança, cada um fazer um pedaço da calçada e fazer a calçada igual, você não atende a acessibilidade. E eu vi fazer, eu vivenciei o construir isso. O que se espalhou para diversos bairros do município, bairro retirado da cidade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. São calçadas que não levam, inclusive, cimento. São feitas em bloquete, aquilo é colocado com areia fofa e depois socado, e não sai dali como pedra portuguesa, quando se coloca aquela pedra portuguesa, mais ou menos aquela situação. Então, eu vivenciei o fazer isso. Acho que esse é um bom caminho. Eu não estou falando de alguma coisa que custa um valor faraônico, mas que atende a essa situação. Agora, eu volto a dizer, chegou a prefeitura, eu preciso sentar com vocês. Olha, o recurso é esse, objetivamente, quais são as prioridades, o que é que nós podemos fazer. Sim. Candidato, aí, emendando a sua resposta, a gente sabe que o prédio da prefeitura ali não tem acesso para cadeirante. Agora tem uma rampa do lado da escada, que foi colocada há pouco tempo, se não me engano, para a pessoa entrar com a cadeira de roda. Mas não seria mais fácil, candidato, passar o gabinete para um andar que a pessoa tivesse acesso e não tivesse que ter esse capacitismo, ou seja, depender de outro para que se chegue até você? Não seria mais fácil o gabinete do prefeito ficar no andar de baixo para que qualquer pessoa tenha acesso, tanto o cadeirante quanto o idoso, porque o idoso tem dificuldade, mobilidade reduzida, né? Uhum. Então, pensando nesse público, eu acho que ao invés do senhor descer para fazer o atendimento, poderia colocar seu gabinete no primeiro andar, para que eles não tivessem nenhum tipo de barreiras para se comunicar, né? Eu acho a sugestão interessante, não tô fechado a isso. E se esse for o melhor caminho, se esse for o mais ajustado, faremos, tá? Não descarto a possibilidade também, porque é extremamente simples e o custo é muito pequeno, de você fazer um bom elevador do térreo para o primeiro andar, tá? Exclusivamente para atender a essas pessoas. Também, né? Pensando nisso. Por isso, candidato, a gente está deixando essas lives aí, vou repetir, gravadas. Não, com certeza. Porque para a gente estar cobrando de vocês. Quem chegar lá, nós vamos cobrar.
Por que essa questão? Por que essa questão do elevador? Eu estou informando isso a vocês. Muito menos pelo gabinete do prefeito, pelo amor de Deus. Tá? É muito mais simples descer. É que você tem uma gama de órgãos públicos naquele andar. Quando eu fui secretário, eu fiquei naquele andar por um ano aqui. Além do que, você tem um teatro que tende a se transformar num braço da cultura municipal, que fica no primeiro andar. Então, se você tiver um elevador, você ampliou a possibilidade de uso daquele primeiro andar. É nesse sentido. Obrigada, candidato. Zilaí, com você. Eu acho importante o elevador, só que fica mais fácil botar a sala no primeiro andar e fazer uma boa entrada. Eu acho que fica até mais barato, né? Verdade. Né, candidato? Mas é sugestão só. Vamos partir para a saúde agora. A saúde do idoso, totalmente precária. Não temos, né? Não temos um médico preparado para tratar com o idoso. Então, qual é o seu projeto, a saúde com o idoso, tá? Com essa população, ou essa comunidade? Tá. Primeiro, eu devo falar, e vocês me desculpem, toda hora eu estou fazendo, estou trazendo o Duque de Caxias como parâmetro. E eu me assustei, ao longo do tempo, esse susto foi se consolidando, porque eu venho de uma cidade que tem 7 hospitais municipais. São grupos políticos rivais que brigam entre si. Eu fazia parte de um desses grupos, que é até o oposto do atual prefeito de lá, Washington Reis, com quem eu guardo relação de tranquilidade, mas politicamente somos de grupos diferentes lá. Ou éramos de grupos diferentes. Mas Caxias tem 7 hospitais municipais e 3 UPAs. E eu moro numa cidade que tem uma UPA e uma fé em Deus imensa, e a fé em Deus é maior do que a UPA. Senão, como estaríamos nisso daqui? O primeiro projeto nosso é a construção do Hospital Municipal de Teresópolis no primeiro ano de governo. Eu ouvi live aqui de outros candidatos, isso não é possível, está falando uma besteira, porque só de licitação levam 6 meses. Eu sou um procurador de carreira e fui procurador durante 31 anos. Eu me aposentei por tempo de serviço com quase 40 anos de serviço. Então, eu tenho noção do que eu estou falando. Uma licitação dessa não ultrapassa 2 meses. Eu fui secretário de administração aqui, tomei conta de licitação aqui. Eu renunciei à Secretaria de Administração no governo Jorge Mário pelas circunstâncias que, infelizmente, todos constataram, e eu não vim ao mundo para isso. Eu sou um homem limpo e assim me apresentando, também não faço mais do que a minha obrigação, não. Lamentavelmente, se virou virtude num país tão degradado como o nosso aqui. Mas não é virtude dentro de mim, é obrigação e total é simplicidade. Então, nós vamos inaugurar esse hospital municipal no primeiro ano de governo, que isso é uma necessidade. Primeiro, nós temos que não morrer, para depois continuar. Eu costumo dizer que Teresópolis falta fazer só tudo, o resto está pronto. Essa cidade parou há 20 anos. Estou apontando o dedo em ninguém, não. Estou falando que a cidade está parada, administrativamente ela não andou. E nós precisamos estabelecer essas prioridades. E aí sim, a partir do hospital municipal, você vai dotando aquele órgão municipal das especialidades necessárias. Você tem que ter um olhar para o idoso no hospital municipal olhando a figura do idoso. Você tem que ter um hospital municipal olhando a questão da reabilitação. Agora, nós temos que precisamos nos voltar porque nós temos. É preciso ter o hospital municipal. E dou um exemplo rápido para vocês aqui. Isso foi publicado no Jornal Diário, presumo que também no Boletim Oficial do Município. No ano de 2019, a Prefeitura Municipal pagou à FESO 16 milhões de reais pelo atendimento da ortopedia. Só pela ortopedia. Isso é anualmente, é 1.300.000 por mês. Dá para fazer um hospital, não dá? Então, nós não podemos ter um ralo desse, esvaindo o recurso público nessa monta, quando eu acredito que ouvindo-nos, falando-nos, conselhos, de um modo em geral, da saúde, olha, nós temos esse recurso, qual é a prioridade? O que é que nós podemos fazer? Eu não posso pretender deixar legado, como eu gostaria, sem ouvir as pessoas.
Eu sou um homem desprovido de vaidade e também não faço mais do que a minha obrigação em relação a isso. Então, o olhar com o idoso está numa situação dessa. Nós precisamos do atendimento do idoso, mas nós fazendo esse atendimento. Obrigada. Ainda na pergunta da Zilaí, e com qual verba o senhor pretende construir esse hospital? Vamos lá. Um município que paga 16 milhões por ano para a FESO. Para a FESO cuidar da ortopedia, porque não tem um hospital, tem que cuidar em algum lugar. Esses 16 milhões faz o hospital. Eu tenho um deputado federal que me trouxe para o PDT. Tem um compromisso de aportar 9 milhões de reais aqui. É pouco, ou pode ser pouco. Qual o hospital que nós vamos fazer? Qual o tamanho do hospital? O possível. Se eu não posso fazer um hospital de 10 mil metros quadrados, dá para fazer um de 400? Um de 1.000? E deixar a de expansão? Eu não vendo terreno na Lua. Eu estou chamando as pessoas de bem da cidade a dar as mãos e nos ajudar a refazer Teresópolis. Entendi. Candidato, então, ainda pegando o gancho na pergunta da Zilaí, porque a gente aqui atende, os públicos são bem parecidos, né? Tanto o idoso que precisa de hospital, a mulher, a criança, o deficiente, todo mundo. Como que vai se ter um hospital com essa verba? Vamos lá. Vai ter equipamento e profissionais qualificados para estar trabalhando nesse hospital, sendo que o município está há mais de 12 anos aí, sem concurso público, e ainda não há previsão de concurso público para todas as profissões, as carreiras. Como que vai ser isso? Porque eu até entendo a proposta que a maioria estão fazendo aqui. Vamos montar um hospital público. Tudo bem. Sim. Mas esse hospital vai ter equipamentos para atendimento, vai ter profissionais qualificados para estar ali. E como que fica a questão também do concurso público para se ter profissionais adequados, médicos, geriatras, psicólogos, assistentes sociais, pediatras, tudo o que é necessário? Vamos lá, então. Quando eu digo que eu vou entregar o hospital municipal no primeiro ano, eu não vou entregar um esqueleto pronto, pintado, com placa de hospital. Eu vou entregar um hospital com toda a aparelhagem dentro, pronto para ser usado. O aspecto físico, material, é compromisso da prefeitura, é compromisso do prefeito. Isso vai acontecer. Agora, de nada adiantaria eu pensar num hospital desse, levar isso, chamar a sociedade e o hospital não funcionar, tá? Volta ao exemplo de Duque de Caxias aqui agora. Quando o Washington Reis chegou lá agora, eu estou à vontade para falar que ele não é do meu grupo político, tá? Caxias tinha 3 hospitais. Caxias acabou de pegar agora o Adão Pereira Nunes, na esquina ali, na curva da Rio Teresópolis, com a Rio Petrópolis, um hospital de 12 andares, sei lá, municipalizou, e pegou o São José, um hospital de 10 andares no centro da cidade, comprou o hospital e está funcionando. Hoje tem 7 hospitais. Não foi feito nenhum concurso público em Caxias, por conta do limite chamado prudencial do Tribunal de Contas do Estado, 54% da receita do município, você não pode ultrapassar esse limite com folha de pagamento. E nós temos uma folha de pagamento aqui em Teresópolis, mensal, de algo em torno de 20 milhões de reais. Fundamental que ande em dia corretamente, é a obrigação de qualquer gestor, até porque aquilo impacta, além da vida das pessoas, mas impacta no comércio local. Se você tira aqueles 20 milhões do comércio, começa a desandar o comércio, começa a desandar os empregos, os poucos empregos que ainda são gerados por ele naquilo ali. Então, como isso foi feito em Duque de Caxias? Você tem outras formas, quando você não pode fazer o concurso, ou quando o concurso demora, você não, o problema, a dor não pode esperar, a necessidade não pode esperar, então você precisa enfrentar isso. Vamos olhar lá na frente, vamos poder fazer o concurso. Temos vaga para comprometer, por exemplo, mais 1 milhão de salário mês, tá? Mas antes do concurso, como é que nós podemos fazer com isso? Ou você contrata uma OS, uma organização social, ou você contrata uma ONG, ou você contrata uma cooperativa. Você vai caminhar para a terceirização.
Caxias botou a mão nesse monte de hospitais que eu estou mencionando para você, estou trazendo um aspecto prático. Estão funcionando e não abriu concurso, porque estava fora do limite prudencial. Não tinha como fazer aquilo dali. Então, a forma pela qual nós vamos fazer, há que ser conversada com a sociedade. Essa conversa daqui, ela não pode parar porque acabou a eleição. Ela precisa continuar, porque a cidade não pode ser objeto da decisão de um, ou não deve ser isso. A chance de errarmos é melhor. Eu não posso dizer, nos elegemos prefeito, me elegeram prefeito, agora esquece a sociedade. Não é isso. Nós precisamos de nós mesmos. Então, a dotação desses profissionais virá por aí. Isso talvez virá responder outras indagações. Se você não tem geriatra, se você não tem as especialidades, você contrata com facilidade nessa terceirização. O ruim disso é que fica um pouco mais caro, em regra. Tá? Mas até que você consiga espaço para um concurso no limite prudencial. E é importante para o município ter o concurso por outras razões que vão impactar o Tereprev e outras questões. Exatamente. Candidato, é mais fácil lutar para que haja concurso do que se ter um custo maior de contratações para terceirizados, até porque isso chama o turismo na cidade e faz a cidade também aparecer, né? Porque tem concurso e muitos profissionais têm que sair do município para trabalhar em outro lugar. Tá. Gente, deixa eu dar mais um picotinho nisso aí. Veja bem, o concurso é uma necessidade, é o norte natural. Agora, enquanto você não puder fazer o concurso, você não vai deixar de fazer o hospital funcionar. É isso que eu estou te dizendo. Nós precisamos do hospital funcionando. Exatamente. Ainda que com curto tempo, com espaço de curto tempo, você terceiriza alguma coisa. É nesse sentido. Entendi. Obrigada, candidato. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. O chat está todo mundo aqui conversando, botando suas perguntas. O pessoal aqui do Conselho do Deficiente, Conselho do Idoso, né? Aqui o Irineu, o Jair. Tem bastante gente aqui falando. A Kelly Sintra, bom dia para vocês. Leda Bione, Carlos Henrique, Luiz Toledo está aqui. Acho que é assessor do candidato, não sei. Quero agradecer a vocês, peço que vocês curtam aí nosso canal, compartilhe com quem você acha que deva assistir essa live, muito importante, muito interessante, está muito bom aqui a nossa roda de conversa. E agora eu quero passar a palavra para o Zilaí de novo. Zilaí, vamos lá as perguntas. E tá boa a conversa. Tá ótima. Senhor candidato, nós temos... sabe que as instituições de longa permanência na cidade, eles não podem pegar, nem tem como pegar, idosos de grau 3, né? Eles podem pegar 1 e 2. O idoso de grau 3, ele tem mais condições de ficar em instituição de longa permanência. E nós não temos hoje um espaço para que esses idosos fiquem. Não temos. Como o senhor vê isso aí, esse problema? E qual seria assim, o seu projeto, a sua visão para isso? Para solucionar, né, esse problema? Vamos lá. Eu e minhas frases. Fato a gente não discute. Não perde tempo de discutir, a gente enfrenta. Tá? Se há uma necessidade premente desse idoso ficar no local internado, porque no momento você não tem uma outra solução, a municipalidade tem que se virar em relação a isso. E vamos rapidamente, no início é mera adaptação, tá? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso direito de entardecer minimamente respeitoso. Nem estou falando de alegria, estou falando de respeito a essa altura. Agora, nós não temos profissionais em nossa cidade, e aí eu começo a falar de alguma coisa talvez de curto, mas médio prazo, mas de curto prazo também. Nós não temos profissionais capacitados para cuidar desses idosos. E isso importa em geração de emprego, inclusive. Tá? Então, um compromisso nosso nesse particular é a municipalidade bancar a capacitação daqueles que quiserem.
se transformar em cuidadores de idosos. Tá? Porque a tendência é a própria municipalidade absorver essa mão de obra. Mas se não vier a absorver, para aquela categoria, para aquela faixa de residentes em nossa cidade que possam contratar essas pessoas, você capacitou pessoas. Mas para a regra que não pode, tá? A municipalidade vai absorver esses profissionais, porque hoje, se você tem espaço físico, você não tem profissional. Se tem, eventualmente, profissional, não tem um espaço onde colocar o idoso. E qual é a natural tendência da medicina no mundo? É você acabar com esses isolamentos. Quantas informações nós temos, não precisa estar falando em época de eleição e nem em Teresópolis, de qualquer local, que as casas do idoso, via de regra, você encontra pessoas largadas, abandonadas, ou porque o sentido de família que os descendentes daquelas pessoas carregam dentro de si são muito diferentes dos nossos. Eles não têm aquela preocupação que nós gostaríamos que a humanidade toda tivesse, que fosse um padrão de respeito de todos por todos. Mas o que é fato é que ali estão idosos, alguns clamando por remédio, outros por comida, mas todos, invariavelmente, ainda que não falem, por atenção, que é a grande carência da humanidade. Eu dou sempre um exemplo: vá a um médico, você está com dor de garganta, você está gripado, com febre. O médico bota a palhetinha, manda falar 33 ou não, ausculta, e você sai do gabinete, como é que você está? Eu estou melhor. Ele te receitou, você não tomou nenhum remédio. Mas você, psicologicamente, já te deram uma atenção. Então, você traz isso para o dia a dia. Quantas pessoas nós damos atenção e não podemos resolver o problema no momento, meritoriamente, mas fomos o ombro da sinceridade. Essa relação nossa com a sociedade tem que ser de extrema sinceridade, para tentar ir tirando a diferença nisso daqui. O idoso, ele precisa muito de atenção. Muita atenção, porque ele é muito sozinho. E aqui na cidade tem muito idoso morando sozinho, sem família. Nós temos que ter um olhar diferenciado também para esse pessoal que mora sozinho. A família mora em outro país, aqui na cidade tem, que nós atendemos lá na sala. Eles vão para lá, para a sala, para bater um papo. O importante para ele é conversar, é ter atenção, um carinho. É isso que eles precisam demais, sabe? E esses acamados do grau 3 também, só que um pouco esse cuidador seria importantíssimo. Cris. Deixa eu fazer uma abordagem, posso? Posso? Aí tem relação a essa questão do idoso, tá? Eu vou precisar muito desse conselho do idoso, da senhora, junto comigo, para nós definirmos situações. Eu dou um exemplo de vocês. Eu fui presidente da OAB por 12 anos. Era muito caro para a minha pessoa presidir a OAB da minha cidade, porque eu era advogado. E muito embora eu seja um procurador de carreira aposentado, eu tenho minha vida definida, graças a Deus, mas eu vim da Mangueirinha. Eu sei o que é dificuldade. Eu tive estrutura mínima de família, que eu marquei o X na resposta certa e passei no vestibular para a UERJ. E ali eu aproveitei a chance que eu tive na minha vida, a oportunidade que eu tive na minha vida. Mas eu vim de uma vida de muita dificuldade. E eu quero ser diferente em relação a isso. Muito embora eu estivesse numa OAB, cuidando de questões técnicas de advogados, quase que atendendo 10 mil advogados por mês, porque eu ria advogado em Caxias tem dinheiro, conta da Reduc lá. Mas nós tínhamos uma comissão que me encantou muito, e ela existiu na OAB por 10 anos, que era a comissão do idoso, e nós fazíamos alfabetização de idoso. Não tinha nada a ver com advogado aquilo, tá? Mas tem a ver com a questão humana. Como é legal, como é importante isso. E quantos se sentem numa imensa alegria o dia que consegue desenhar o nome. É lógico que nós falamos que eles já sabem assinar. E levam as suas famílias, aquela coisa toda. A gente vai entrar na educação, deixa a Cris falar, senão a Cris não fala nada, cuidada. Obrigado, candidato. Obrigado, Zilaí. Obrigada.
candidato, a gente vai aqui prosseguir agora a pergunta sobre educação, né, ao público aí da pessoa com deficiência. Sim. Eu gostaria de perguntar ao candidato se o senhor já leu o decreto 10.502, de 30 de setembro. Li. Assinado pelo atual presidente, né? Perfeito. E eu quero saber a sua opinião em relação a esse decreto e colocar aqui em evidência o artigo 6º do decreto, né? Uhum. Escolas especializadas, instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educadores de educação especial que não beneficiam em seu desenvolvimento para incluídos em escolas regulares e inclusivas que apresente demanda por apoio múltiplos e contínuos. Vou complementar a pergunta, junto com esse artigo 6º aqui, do decreto, sendo que Teresópolis a gente não tem uma educação inclusiva, né? Ela não acontece de fato por falta de um olhar dos governantes para que essa inclusão aconteça. Tá. Né? Esse decreto, vamos ter um retrocesso na educação, como o senhor já viu em outras lives, eu já falei, né? Como mãe, como presidente do Conselho de Deficientes, é um retrocesso na educação colocar a segregação dessas pessoas, cada uma, nos seus lugares, né? E não esse ajuntamento para que haja essa inclusão de fato. Mas eu quero aqui, independente da minha opinião, saber qual a sua, candidata, em relação a esse decreto aí, assinado no dia 30 de setembro. Tá bom. Esse decreto, até pela própria data, 30 de setembro de 2020, é uma legislação recentíssima, que ainda não surtiu nenhum efeito dentro da nossa política de educação no país como um todo. O que não significa que, por conta disso, dele não se deva cuidar. Tá? Antigamente, ou mais normalmente, o que é mais comum numa lei, você vê lá pelos últimos artigos dessa lei, ou o último artigo, que essa lei entrará em vigor após a sua regulamentação, ou será regulamentada após a sua publicação. E esse decreto, lei ou decreto, qualquer tipo de ordenamento jurídico, tá? E esse decreto não traz isso, tá? Ele traz uma previsão no artigo 16, que prevendo ainda que o Conselho Nacional de Educação vai elaborar diretrizes nacionais da educação, o que ainda não ocorreu, tá? Então, a regulamentação, por assim dizer, o que é a regulamentação? Você faz a lei e a regulamentação diz como é que aquela lei vai ser aplicada, como é que ela se apresenta na sociedade, como é que se dará essas questões das escolas ditas, essa intervenção, por assim dizer, tá? Isso ainda não veio. Isso deve ser objeto do nosso cuidado e do nosso levante, eu falo nossa sociedade. E não o candidato, ou não o pretenso e futuro prefeito da cidade. Mas eu falo isso como cidadão, tá? Eu não gostei, o que me preocupou nisso daí é a previsão relativa às escolas especializadas. Quase que... Caiu. Vamos ver se ele volta. Alô? Tá, vamos voltou, lá. voltou. Isso aqui tem um carimbo, tem um cheiro, um ar de exclusão. É razoável concluir-se que o caminho que se está trilhando vai chegar ali, ainda que a intenção seja melhor. Eu prefiro admitir que a intenção foi muito boa. Agora, ouviram os necessitados? Ah, mas o deficiente, a pessoa com deficiência, não saberia me dizer o que pensa. Ouviu o familiar deles? Não. Nesse sentido, não ouviram. Tá? Levando o lema nada sobre nós sem nós, sim, ninguém participou. Não é um decreto dessa natureza que vem a complementar, que acena com as municipalidades com recursos, tá? Mas um decreto desse não nos obriga.
Isso eu queria deixar claro para vocês. A municipalidade tem autonomia para dizer, ela tem que buscar a sua autonomia financeira e vai buscar, tá? Para dizer como vai fazer com ele. Se nós precisamos, e ouvir essa expressão de vocês, se nós precisamos do cuidador e do mediador, acho que eu ouvi essa expressão ontem, não tem esse conhecimento todo não, tá? Estou confessando aqui as minhas limitações. Mas se nós temos necessidade do cuidador, do mediador, vamos procurá-los, vamos capacitá-los, vamos produzi-los. Como é que vai ser a escola, a educação do deficiente na gestão do Geraldo Menezes, prefeito? Conversando com vocês. Essa conversa daqui não pode parar, o desdobramento disso daqui. O recurso possível é esse. Como é que nós podemos fazer? Qual é a prioridade? Me informa, me diz o que é melhor acontecer. Desde dotar as praças públicas, aqui não tem praça. É uma cidade ausente de lazer para a sociedade como um todo. Então, se você faz uma praça pública e coloca ali uns brinquedos, pensa no deficiente. Eu ouvi isso ontem de vocês. Qual é o problema? Se tiver a largura dessa mesa aqui, que deve ter 1,20 m, 1,5 m, brinca ali a criança que não é portadora de deficiência, que não é uma pessoa com deficiência, mas também o deficiente. Por que você não pensar a inclusão nisso daí? Você não tem que ter não deve ter um local para o deficiente e para o não deficiente. Isso já é exclusão por si só. Sim. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Boa resposta, obrigado por ter lido o decreto. Sim, né? Senhora. Como o senhor assistiu a live de ontem, o senhor já veio arrumadinho, né? Foi isso, sim. Já veio pronto, leu, obrigado. Eu procuraria. Eu tinha procurado só o Estatuto do Deficiente, mas aí depois me ouvi o decreto. Mas o decreto aí é muito importante estar por dentro dele e saber, mas o município também pode colocar, vai valer o decreto. E se o decreto estiver valendo, as escolas particulares, principalmente, vão estar baseadas na lei, ó. Aí você vai lá, quero que meu filho seja matriculado. Não, a lei me diz que eu não preciso. Seu filho pode ir para uma escola, a dita escola especial. Então, aí as pessoas vão estar respaldadas pela lei. E não mais a briga que a gente tem hoje. Você precisa aceitar o meu filho na escola, né? Então, isso é muito sério, isso é muito grave. E a live vai ficar gravada e a gente vai cobrar essa participação, principalmente da comunidade, da sociedade, para que esse assunto seja discutido, né? Bom. Junto ao secretário de Educação, todo mundo. Zilaí, vou passar para você para a sua pergunta, tá bom? A gente está com a hora aí apertada já. Já falando em educação, vou emendar aqui. Acho importantíssimo ter esse tema transversal na educação básica, né? Já trabalhando com as crianças a como se comportar, mostrar para a criança um outro olhar com criança com deficiência e com o idoso. Porque eu acho que é ali na base que a gente já tem que começar a mudar esse pensamento e esse olhar da comunidade. Porque hoje o idoso e a pessoa com deficiência não tem respeito na rua, não tem, de modo geral, não estou generalizando, mas não tem esse olhar carinhoso e com atenção ainda, né? É o que nós estamos procurando chegar a esse ponto, a esse respeito, a essa atenção. E temos que trabalhar na escola. Muito bem. Isso aí é na escola que tem que começar, não adianta. Né? A educação vem lá de baixo, com as criancinhas. Isso. Na educação básica. Eu vou fazer uma pergunta agora. Centro de referência para o idoso. Eu acho que o idoso precisa fazer algo. Além de trabalho, ele tem que ter, porque nem todos querem trabalhar, nem todos podem trabalhar, né? Mas podem ter um centro de referência, né? Passar o dia naquele centro de referência, fazendo alguma coisa, como o Nacional diz que é centro-dia, né? Porque durante o dia o idoso fica lá fazendo trabalho artesanato, esporte já tem até no Pedrão, que pode fazer um vínculo ali.
mas com um artesanato, o que ele quiser, né? O que tiver lá para ele fazer. Eu acho importantíssimo. Eu tenho um olhar para isso, um projeto que possa ter esse local específico para o idoso? Não vejo razão para não ter. E vou dar uma de Silvio Santos aqui, até porque o próximo pode ser você, tá? O próximo pode ser eu. Eu não estou aparecendo aí na live, estou vendo assim, mas eu não vejo razão para não ser, tá? E mais, preciso da senhora, assim, enquanto presidente do Conselho de Idoso, para nos dizer que para a municipalidade construir um centro de referência, um espaço físico, dotar um espaço físico no interior e outro aqui, no primeiro distrito, tá? De maneira que você possa dizer, estou caminhando, apontando um caminho para tentar contemplar os idosos. Mas pensar também, como fizemos lá em Caxias, nós inauguramos 81 praças públicas novas no período de 12 anos. 81 que tinha campo de futebol ou quadra com grama sintética, mas muitas delas tinham um paiol. O idoso, o aposentado que gostava de chegar ali e jogar o seu baralhinho, passa, ou não jogar nada, ficar conversando com um amigo, um paiol em sapê grande, ao mesmo tempo em que no outro espaço você tinha o brinquedo não pensado para contemplar a pessoa com deficiência, e você vai agregando essas questões. É extremamente simples de resolver, importante para a gente. Eu não tenho um projeto fechado, eu tenho um projeto em construção, e estou me aproveitando de vocês para melhorá-lo. Obrigada, candidata. Obrigada. Cristiane? Obrigada, candidato Zilaí. A gente está aqui com a participação de muita gente, né? O Iago Portela, bem-vindo, Iago. Estou aqui lendo o chat. É isso aí, não ao decreto. O Conselho do Deficiente já fez a nota de repúdio, já enviamos ao CONAD, né, a nossa nota aí de repúdio desse decreto aí de 30 de setembro. Continuando na educação, candidato, educação que não acontece dentro das escolas, essa inclusão que está aí jogada para que se aconteça de qualquer forma, né? Faz quando necessário, a pessoa faz quando quer, não se sente ali obrigada a fazer, e a criança fica lá mesmo largada, jogada. Eu queria saber do candidato se existe esse projeto para que a gente coloque professores adequados dentro da rede municipal, que tem esse fortalecimento de vínculo familiar, né, nas escolas, junto com a família, a clínica, o educador, o professor, porque isso não existe. Eles ficam muito perdidos. Os professores tá lá com seus 40 alunos, chega um aluno com deficiência, ele não sabe como lidar, porque ele também não tem preparo naquilo ali, né? E hoje a gente já tem o educador especializado. Se alguém que da rede de educação, se eu estiver falando errado, me corrija, por favor, tá bom? Mas a gente vê que os governantes não se preocupam com isso. Em Teresópolis, meu filho ficou na rede aí por 20 anos, e eu ouvi da boca de vários deles falando assim, seu filho já vai para a escola para se socializar. Tipo, agradeço a Deus por isso. Então, basta de uma inclusão de fachada, porque é preciso, sim, a gente ter essas pessoas incluídas de verdade, mas para que elas sejam incluídas, não basta só que eu leve o meu filho para a escola. Eu preciso de profissional capacitado para lidar com ele, e não um cuidador como existe hoje. É um cuidador, uma pessoa do pote, que não sabe, leiga, nunca teve contato com a pessoa com deficiência, e chega lá e vai ficar com um autista. Não sabe nem o que é autismo. Sim. Aí chega o outro, vai ficar com a pessoa que tem paralisia cerebral, e não é culpa dela, ela não sabe lidar com aquilo ali, é novo para todo mundo. Então, a gente pede, lei, isso é lei tem que ser cumprida, e o município não cumpre a lei.
que ele tenha um professor especializado para estar com ele. Né? Eu quero saber se no seu governo, se o senhor conseguir chegar lá, a prefeito do município, se vai ter também escola bilíngues, porque isso é muito importante, isso está na grade curricular da escola, porque as crianças precisam desse... Hoje eu estou um pouco perdida, tá, gente? Está difícil no psicológico aqui hoje. Eu faleceu uma grande amiga, eu estou psicológico hoje está abalado, está difícil ficar aqui. Mas, assim, precisamos dessa inclusão de verdade e colocar Libras como segunda língua nas escolas. Né? Eu acho que o município tem que trabalhar para isso, trabalhar junto ao secretário de educação, isso é muito importante, para parar de ter essa segregação, essa separação de pessoas. Né? Aí está lá a pessoa surda, precisa do intérprete de Libras o tempo todo, na faculdade, o tempo todo. Por quê? Não se ensina Libras. Ninguém se importa em falar Libras. Eu quero saber se existe algum plano, se o senhor pretende fazer com que essa lei seja cumprida no município. Não é um projeto. Fazer com que essa lei seja cumprida no município. Se ter um mediador, não cuidador, e as escolas serem bilíngues, municipais, as escolas municipais. Vamos lá, então. Fica muito feio, para usar essa expressão, tá? Para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, em sentido amplo, cidadão, cidadã, assumir um compromisso e não cumprir o compromisso, tá? Imagina um advogado, um professor universitário, muito embora eu advogue menos hoje, e por opção parei com sala de aula, enfim, estou tentando fazer outra coisa que eu possa ter mais útil. Um procurador aposentado que não cumpre a lei. Afinal de contas, a lei não me dá um direito, enquanto prefeito, de olhar essas crianças dessa maneira, não. Ela me impõe uma obrigação, fruto do amadurecimento do nosso legislativo, que seja, tá? Então, não tem nenhum sentido. Eu também, como procurador, eu não precisaria disso, não, tá? O ponto de vista humanitário é o quanto me bastaria nisso daí. Então, vamos tocar na primeira questão. Isso tem a ver com aquilo do concurso, que é do educador especializado. Essa me parece, Gisele, me permita chamá-la assim? Cristiane. Desculpa, Cristiane. Cristiane, tá. Permita chamá-la assim, então. Essa me parece a prioridade das prioridades. Porque aquela questão que nós falamos do hospital, do médico, você não precisa de muitos, em quantidade grande, em volume de recurso ainda muito maior, talvez você tenha que enfrentar aquilo por um bom tempo com uma terceirização. Mas uma questão dessa daqui, que você vai precisar de enfrentar com uma terceirização, tá? É essa questão do educador especial. Por quê? Vamos esperar 6 meses até o concurso acabar e a criança aguarda em casa? Não. Aí eu vou precisar de sentar com você. Precisa de contratar agora. Então, contrata agora. Se contrata com uma cooperativa, como é que contrata especializado para poder, nesse primeiro semestre, você dar sequência a isso? Olha, eu preciso de alguém que entenda a necessidade da pessoa privada de audição, privada da visão, e com as diversas deficiências, com as diversas dificuldades. Contratar de imediato esse educador especializado. Porque você não pode, você imagina o que seria para uma professora, em regra são professores em sala de aula, receber uma pessoa, ela se espanta com aquilo dali, ela não sabe como, por melhor que seja aquela situação, e eu estou entendendo. Pegam outras moças ou não moças, um pouco mais de experiência de vida, mas sem conhecimento específico no bote, subremuneradas também, para a especialidade que estão fazendo, para tentar ver se toma conta. E aí você ouve questões dessa natureza, desse por satisfeito que eu estou tentando contribuir para a inclusão social. Não é? A questão da pessoa dotada com deficiência, é preciso olhar isso, ela não é uma situação que afeta aquela família, tá? Ela é uma situação que diz respeito à sociedade. Exatamente. E nós vivemos em sociedade. E não aprendermos a amar em sociedade é muito difícil. Porque trancar a porta, aqui dentro de casa é assim.
Não dá para tentar ser assim, se é bom aqui dentro de casa, ser um pouquinho assim ali fora? Senão fica muito difícil para todo mundo isso. Em relação a essa questão do bilíngue, que passa por aí. Eu sou advogado de uma instituição aqui, curso PIC, do lado da prefeitura. E ali nós começamos com uma experiência dessa da Cristina, né? E muito interessante, como é que tem havido uma procura? É uma escola de ensino à distância. Como tem havido procura nisso daí? Daqui a pouco você terá pessoas dentro da cidade, não precisava ser ali, podia ser outra, de repente tem outras também, mas naquela dali eu estou vivenciando. A procura é grande de alguma coisa que parece que não tem esse sentido todo. Tá? Agora, eu quero, em relação à educação, em relação ao idoso, eu falo daqui a pouco, mas em relação à educação, eu vi uma experiência de Palmas, no Tocantins. Com todo respeito, Palmas é uma cidade com frente por nada e fundo por coisa nenhuma, lá no meio do Brasil. E o prefeito de Palmas está apresentando a sociedade. É um colombiano naturalizado. Eu não tenho vergonha de tentar ver esse mito e sugerir uma experiência dessa aqui em Teresópolis. Ele está alfabetizando em 3 idiomas. Ora, essas questões, essas experiências, nós devemos tentar nos permitir. Uma criança da cidade será alfabetizada pelo menos em 2 idiomas. Isso é apontar um caminho de cidadania diferente. Nós temos que tirar essa diferença. Teresópolis tem 3 cidades dentro de uma. Tem a Reta, tem as comunidades segregadas, aqui tem mais favela do que Caxias. E tem o interior. Eu fui falar de polo de indústria no interior e ouvi de um rapaz colhendo alface, abaixado, falando: nós não precisamos de emprego aqui, não. Emprego e renda nós temos. Nós precisamos de asfalto. A demanda é de 800 quilômetros de asfalto no interior, porque tem 20 anos dormindo administrativamente a cidade sem apontar nada para ninguém. E todas essas questões que eu tenho observado estão dormindo em Teresópolis, porque pouco se levantou para fazer pelo idoso, pelas mulheres, pelas pessoas com deficiência e tantas outras questões. Eu não imagino que eu vou achar alguma coisa minimamente pronta naquilo dali. Você não ter os EJAs diurnos em locais estratégicos, em escolas estratégicas. Ah, mas vão ter 3 idosos? Não importa se vão ter 3. Cidadania não é quantidade. É dizer, estou aqui na hora que a pessoa precisa. Entendi. Depois que morreu, que acabou, não adianta. Obrigada, candidato. A hora está avançando. Só vou fazer a última pergunta. Isso, agora a Zilaí vai fazer a última pergunta. Sim, senhora. Continuando com a educação, né? Sabemos que a população assim, mais idosa tem uma grande quantidade que não sabe, que precisa de aula, né? Sim. De estudar. Eles gostam, eles pedem para estudar, para aprender. E eu acho assim, na cidade só tem a EJA à noite. E a educação teria que ser um horário integral, para que eles escolhessem o horário que podem ir. E não só à noite, que nem toda a população idosa pode descer, vamos sair de uma comunidade ou do interior para vir estudar à noite naquele lugar específico, né? Eu teria que aumentar as condições de estudo e ter a educação integral para eles. Certo? Tá bom. Então, em relação ao EJA, eu estou assumindo o compromisso com vocês aqui, que eu vou criar nas escolas municipais estratégicas, e vocês, do idoso, vão dizer onde são as estratégicas do município. No 1º distrito, no interior. O EJA é diurno. Que os meus projetos para as escolas nas comunidades, de imediato, toda escola da comunidade vai ser transformada em tempo integral. Eu vou criar o 3º turno, eu vou tirar 80 a 100 jovens da mão do tráfico. Eu vou transformar aquela escola. Aquilo vai ser um modelo de escola. Ali é que está o indutor de transformação da nossa sociedade. Eu vou lutar como um louco para tentar apontar um caminho para a alfabetização em 2 ou 3 idiomas.
porque isso tem sentido para a gente. Não deu, mas você lutou por uma causa nobre. Não foi por alguma coisa aqui. E não tem ou não deu nisso daqui. Eu tenho as minhas convicções, eu estou vendo a resposta na rua, eu vou ser o prefeito de Teresópolis. Com o peso da responsabilidade, dos compromissos assumidos, ciente dos problemas que nos esperam lá. Muito obrigada, candidato. Eu agradeço muito a vocês. Não estou ouvindo. Meu microfone. Obrigada. Vamos cobrar aí do senhor. E, por favor, alfabetize também em Libras. Inclua Libras nessas línguas aí, para que as pessoas tenham a inclusão de uma maneira geral, né? Porque Libras é muito necessário. Você está falando do PIC, a procura. Agora o Conselho está trazendo aí à tona esses assuntos do surdo, né? Nós fizemos uma live aí do Setembro Azul, falando da pessoa surda. Teresópolis tem mais de 7.000 pessoas surdas e deficientes auditivos, e não temos nada para eles, não temos inclusão, não temos nada. Só na educação é que tem os intérpretes de Libras para essas crianças que estão na rede. Fora isso, esqueçam, não tem na saúde, não tem em lugar nenhum, não tem no comércio, ninguém fala Libras, mas eu acredito que agora é um mercado que vai crescer no município, porque todo mundo vai começar a querer aprender, se profissionalizar, para estar trabalhando para a gente conseguir essa inclusão aí, de fato. Eu queria ir para uma pergunta da saúde, mas eu preciso fazer aqui a pergunta sobre políticas públicas, né, de inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu quero saber se existe algum projeto do candidato em relação a esse jovem que termina os seus estudos e não tem uma capacitação para ele ser inserido no mercado de trabalho, sendo que já tem essa dificuldade, né, de que as empresas só estão mesmo muito interessadas em cumprir cotas e não profissionalizar e não conseguir garantir o direito dela de estar ali, se sentindo útil para a sociedade, se sentindo útil por ele mesmo. Né? Temos aqui diversas situações, barreiras e mais barreiras impostas para que esse jovem consiga chegar no mercado de trabalho. Eu queria saber se existe algum projeto de curso de capacitação para a pessoa com deficiência no município, no caso aí, na sua gestão. Olha, todo curso de capacitação que se fizer necessário, que junto comigo vocês definirem que são importantes serem implementados, nós vamos implementar. Porque o custo disso é muito pequeno para a municipalidade. O custo social é imenso disso daí. Independente do desdobramento, se a partir da realização do curso, da capacitação do deficiente, da pessoa com deficiência, ele conseguiu um emprego de imediato ou não conseguiu, tá? Isso é uma questão. Vou implementar os cursos que nós resolvermos conversando, que são melhores, que são mais importantes. Eu não tenho dificuldade. A municipalidade não tem a escola dela. Convenia. Se é a Unopar, se é a FESO, quem é que pode ser? Se é a Escola Técnica Municipal, ou PC, ou o que seja, mas quem é que pode ministrar esse curso? Quem é que pode dar velocidade na implementação desse tipo de política? E mais, eu vou trazer o polo de indústria. Olha o que aconteceu com Rio Bonito e Três Rios. Cidades, ontem, inexpressivas do ponto de vista econômico-financeiro, e hoje com boas pujanças, porque as empresas estão lá. Qual é a dificuldade para um chefe do executivo, para um prefeito, dizer para essas empresas que já estão gozando de isenção para trazer suas sedes, suas matrizes para cá, que prioritariamente nós temos que ter esse deficiente trabalhando aqui. Ele tem que ter o direito de disputar aquela vaga em igualdade de condição. É nesse sentido. Eu não vejo porque me cobrem disso, mas mais do que me cobrar isso, venham junto comigo na formulação dessas políticas, da implementação dessas políticas. Ok, candidato. Vamos cobrar, sim, e precisamos, sim, de muitas políticas públicas para o público do idoso, da pessoa com deficiência, e precisamos, sim, de um governante que se importe de verdade, não só de falar, mas que se importe de verdade
para que essas pessoas não encontrem mais barreiras, que se sintam inseridas na sociedade, que se sintam acolhidas pela pessoa que está lá sentada como o prefeito, que é o nosso governante, né? O povo sem um governo é um povo desprotegido. Nós ficamos aí em 2011 totalmente vulnerável, desprotegido, foi muito horrível. E nós precisamos de política, mas, infelizmente, o Brasil, o povo brasileiro, quando você se fala em política, as pessoas já falam promessas que não são cumpridas, ela está atribuída a roubo, né, a tudo isso. Ninguém vê a política como uma coisa necessária, bonita, que no papel é linda, todo o lugar, estado, município, país precisa da política para se desenvolver, precisa da política para acontecer, para existir, mas, infelizmente, essa é a referência que nós temos em relação à política. Mas precisamos, sim, que essa visão seja mudada, que eu estou aqui fazendo essas lives e estou gostando, porque eu falei, dá para você entender, ouvir os candidatos, e já começa a pensar, eu tenho que pensar bastante no meu voto, né, em quem eu vou colocar lá. Então, agradeço a participação de vocês, compartilhe essa live e pensem na pessoa que a gente vai colocar lá, 15 de novembro as eleições, né? Votem mesmo com consciência, assista cada live que foi disponibilizada aqui, que está sendo disponibilizada aqui no YouTube, para que a gente consiga entender melhor os projetos e as políticas públicas para a pessoa com deficiência e idoso. Agradeço a participação de todos vocês, agradeço a plataforma Connect, que aí nos cedeu a plataforma, né, e está aí com cursos online, gratuitos, sobre a Semana da Inclusão Reversa, Mediação Física e Emocional, muito bom, é um curso gratuito. Agradeço a Gisele, a Guiar da Casa Vida, que está aqui nos dando suporte, né, a melhor piscina aí aquecida, para que a gente faça lá as nossas atividades aquáticas, e com a mediação física e emocional também. Agradeço a Cristina Kenup, que está aí fazendo a interpretação de Libras para a gente, nos ajudando. A Zilaí, presidente do Conselho do Idoso. Ao candidato Geraldo Menezes, agradeço a participação. Quero deixar um convite aqui, candidato. Semana que vem, nós vamos entrar em contato com o senhor essa semana ainda. E semana que vem a gente gostaria de ter um encontro com o senhor, se possível, tá bom? Eu e a Zilaí, do Conselho do Idoso, para que a gente participe de uma atividade aí relacionada à pessoa com deficiência do idoso. Eu gostaria muito da participação do senhor. Certeza. Tá bom? Nós entraremos em contato aí para a gente marcar o dia, o horário aí na agenda. Sem problema. Obrigada, Zilaí. Pode fazer o seu encerramento também. Vamos encerrar, vamos agradecer. O Conselho, o governo, ele tinha, agora que está começando, abriu uma outra visão, porque o Conselho, antes, o governo achava que era só fiscalizar e reclamar, né? E essa visão, ela tem que ser mudada. O Conselho não é para reclamar e nem fiscalizar, pode até ser, mas é colaborar com o governo. O Conselho está para colaborar com o governo, não é para ficar criticando e vendo só lado negativos. Não, é colaboração. Temos que ter esse olhar com o Conselho, porque muitas vezes eu entrava na prefeitura e as pessoas já ficavam, já vem ela, né? Já vem o Conselho. E não é assim, o Conselho está aí para ajudar. Agradeço muito a presença do candidato Geraldo Menezes, a todas vocês aí, que estamos aí todos os dias na semana, a Cristiane, a Cristina e a Gisele, muito obrigada. O Conselho da Pessoa Idosa agradece. Tá? Obrigada. Posso me despedir? Pode, claro. Bem. Primeiro dizer a vocês, reiterar aqui, que eu nunca fui candidato, muito embora participe de política, goste de política demais, mas eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo na minha vida.
Eu estava dormindo, quieto, aposentado, botando banana para os passarinhos comer na natureza, que eu adoro ver essas coisas. Mas resolvi me levantar diante desse quadro. Eu moro numa cidade que teve 8 prefeitos em 8 anos, ou 9 prefeitos em 10 anos. Não é possível andar um município assim. Esse fato, esses lamentáveis fatos, por si só, falam ou retratam as nossas dificuldades. Tá? Então, me levantei para isso. Para poder apontar um caminho, tem uma frase da qual eu gosto muito, que é a seguinte: tudo na vida se resume a 2 palavras. E as palavras são estar preparado. Sem nenhuma soberba, tá? Tenham a certeza de que Geraldo Menezes está preparadíssimo para ser o prefeito dessa cidade. Para emprestar a minha experiência, mas buscar a experiência consolidada de cada conselho. Com que alegria eu estou participando desse momento de resgate de cidadania, de contribuição cidadã de vocês. E aí eu parabenizo a iniciativa. Mas como eu aprendi nesses dias com vocês e com o Conselho da Mulher. Pela experiência de vocês, perder isso é lamentável. Qualquer governo começa desses conselhos com os conselhos. Eu não venho para fazer nada para ninguém, não. Eu não venho fazer nada para o idoso, nem para a pessoa com deficiência. Mas eu venho para fazer com vocês. Ou eu não vou saber fazer. O tempo que eu vou levar para ter a expertise de vocês, eu perdi tempo. Pessoas pagaram caro por aquilo dali. Mas junto com vocês. Aí nós temos chance de implementar. Eu agradeço muito a vocês, parabenizo por esse momento de cidadania. Teresópolis está dando um exemplo grande para a sociedade, mas para a sociedade como um todo, não só daqui. Muito obrigado pela oportunidade, desculpa aí essa falha técnica, por assim dizer, logo no início, e fica aqui o meu agradecimento. Eu não vou pedir votos aqui, eu vou pedir a Deus que coloque a sua mão de proteção sobre todos vocês, sobre cada um que esteja participando aqui, tá? E que cada um avalie o melhor caminho para a nossa Teresópolis, para a nossa cidade aqui. Nós estamos reduzidos a 7 candidaturas e um desses nomes chegará lá, será o gestor da nossa cidade. Que o bom Deus esteja nessa causa em relação a quem quer que seja, tá? Mas que os compromissos assumidos venham a ser cumpridos e, mais do que isso, que essa nossa cidade possa oferir os benefícios dessas políticas públicas. Eu agradeço muito a vocês. Estou à disposição de todas, tá bom? Obrigado. Obrigada, candidato. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro, hein? Não se esqueça. É uma alegria. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. A todas. Bom dia.